Olá, seja bem-vindo a mais um Alto Estilo. No programa de hoje, nós estamos aí juntos com esse momento histórico que Ponta Grossa está vivendo, com mulheres disputando o segundo turno da eleição. É a única cidade no Brasil e isso para a gente é motivo de orgulho. E eu recebo para saber sobre essas expectativas a candidata Elizabeth Schmidt, que vai para o segundo turno. A candidata Mabel Canto também foi convidada, entretanto informou através da sua assessoria que não poderia comparecer. E nós temos também uma entrevista, nós vamos rever uma entrevista com a doutora Rejane, que é especialista em reprodução humana. É um instante só, eu já volto. Não saia daí. Eu queria muito conhecer Barcelona. É o Chile, Japão, a Austrália, Estados Unidos e o Canadá. E eu sempre quis conhecer como é lá, se é diferente, é legal. O jeito deles viver. E falar com as pessoas e fazer novas amizades. As pessoas são a melhor parte. Porque sem saber falar inglês, como é que eu vou falar com as pessoas? I can travel. I can talk to people wherever I go. English is all about connection. Supermercados Tozeto, sempre perto de você. Economia e variedade, no Tozeto é fácil comprar. Bem mais que um supermercado, Tozeto. O primeiro turno da eleição acabou no domingo e deixou um resultado histórico para Ponta Grossa. 2 mulheres disputando a prefeitura. Pela primeira vez, vamos ter uma prefeita. E eu recebo hoje a candidata a prefeita, Elizabeth Schmidt, com quem eu tenho o prazer de conversar. Elizabeth, seja bem-vinda. Antes de mais nada, parabéns pelo sucesso nas urnas. Ai, muito obrigada. É com alegria que estou aqui com você novamente. Você já foi pé quente antes das eleições iniciarem e agora vai ser de novo. Obrigada pela oportunidade. É um prazer e uma alegria. A gente não pode ficar de fora desse momento histórico de esse protagonismo feminino. 51 mil votos é bastante coisa, né, Elizabeth? Como é que bate isso para você? Olha, no dia da eleição, eu estava com uma tranquilidade, uma serenidade que nem eu me reconhecia. Porque algo me dizia que isso iria acontecer. Então eu só tenho a agradecer a essas pessoas todas que confiaram no nosso trabalho, que confiaram no nosso plano de governo. Eu e o capitão Saulo, junto com um grupo enorme de pessoas que estiveram conosco durante esse primeiro turno, durante essa caminhada, tínhamos o mesmo objetivo, que era chegar ao segundo turno. E isso aconteceu, graças a Deus. E essa representatividade feminina realmente é histórica agora nesse momento, mas já foi histórica lá em 2016, quando eu fui eleita a primeira vice-prefeita da nossa cidade, porque nunca ninguém tinha ainda se candidatado na chapa majoritária naquela época. Então, eu tive a felicidade de ser eleita junto com o prefeito Marcelo Rangel e de ser uma vice-prefeita que se considera uma pessoa que fez a diferença durante o mandato, recebeu um respeito maravilhoso do prefeito, de toda a sua equipe. Nós somos um grupo forte que transformamos a nossa cidade e eu, enquanto mulher, sei que eu represento 53,4% das mulheres lá no Executivo. Pela primeira vez aconteceu isso. Por 106 dias eu estive prefeita e as pessoas nem viram que não era um prefeito, porque tudo correu naturalmente, normalmente, a não ser quando teve a greve dos caminhoneiros, que o prefeito não estava em Ponta Grossa e eu assumi
um grande desafio naquele momento em fazer a criação de um comitê de crise e fazer com que todas as forças de segurança se unissem imediatamente para que a gente pudesse trazer o combustível, os alimentos, o gás necessário naquela época que estava com problemas seríssimos na nossa cidade. Então, eu me considero assim uma mulher privilegiada por poder estar abrindo caminhos para outras mulheres, porque eu sinto que lá no século passado as mulheres estavam lutando para votar e agora nós estamos lutando para sermos votadas. Então eu coloco a minha vida aí à disposição, o meu compromisso, a minha experiência à disposição da análise das pessoas para estarem conosco nessa nova etapa que é ser vitoriosa no segundo turno. E é tão importante esse protagonismo, né, Elizabeth, que a gente vê, e te confesso que me irrita tanto alguns ranços machistas que a gente vê ainda em comentários infelizes nas redes sociais a teu respeito, e até mesmo da outra candidata, a candidata Mabel, dizendo que vocês são apenas representantes de algum homem que vai governar e que vocês vão estar só como bonecos de ventríloco. Isso é um ranço machista sem tamanho, né? Sabe o que é isso? É vontade de estar no meu lugar. É só isso, é vontade de estar no meu lugar. E não ter coragem de estar. Porque para ser candidata, precisa ter muita coragem. Porque esse processo democrático, ele é amplo, ele é importantíssimo para toda a nossa vida, mas tem desafios imensos, principalmente por causa dessas questões que você acaba de dizer, né? Existe muito machismo, existe muito preconceito, existe... eu fui taxada de vovó pejorativamente, que graças a Deus eu sou vovó mesmo, mas o presidente dos Estados Unidos é mais de 10 anos mais velho do que eu e ninguém chamou ele de vovô. Porque ele é homem, né? Então eu penso que essas questões todas são naturais que aconteçam, mas que eu estou sendo essa protagonista que está mudando essa realidade, sabe? Eu sei que eu já estou fazendo essa mudança na história da nossa cidade, principalmente com relação a todos e muitos acontecimentos que houveram durante essa campanha e que eu me posicionei, que eu estou mostrando quem eu sou, que eu estou mostrando qual é a minha personalidade, qual é o meu caráter. Então eu penso que é uma missão que Deus me deu e de eu estar protagonizando tudo isso, e para mim está sendo muito legal, muito interessante, e creio que a eleição de 3 mulheres no legislativo como vereadoras também é marcante nesse momento, onde nós estamos saindo de uma representante para 3, quer dizer, são 200, né, quantos % a mais, exatamente, né? E então eu sempre dizia que eu era uma representante no executivo e tínhamos uma representante no legislativo. Agora já estamos mais fortalecidos, e assim como o prefeito Marcelo Rangel, que tem secretárias mulheres inúmeras e confiou nas mulheres, principalmente em pastas onde o orçamento é altíssimo. Por exemplo, a educação, gente, esse ano são 250 milhões só da educação. Então, confiar tudo isso a uma mulher e a várias mulheres que tem no nosso governo mostra de que realmente o prefeito Marcelo Rangel acredita como eu que competência não se mede pelo gênero. Exatamente, e é um avanço importantíssimo essa representatividade, Elizabeth, porque eu fiz recentemente uma pesquisa. O nosso legislativo são 165 anos de instalação da Câmara agora no dia 6 de dezembro. E fora essas 3 mulheres, que historicamente pela primeira vez nós vamos ter 3 mulheres ao mesmo tempo no legislativo, ao longo desses 165 anos foram 7. Você veja. Apenas 7. Realmente nós estamos fazendo história e mudando esse conceito, né? Porque eu penso que, por exemplo, o meu neto um dia disse para mim:
você não vai ser candidata, né? Eu fiquei esperando. E ele completou, porque eu não tenho estrutura para ouvir falarem mal de você. Vocês estão sentindo qual é o conceito da política que às vezes predomina? E isso precisa ser mudado. E eu respondi para ele, o silêncio dos bons é que deve nos amedrontar. Já disse Martin Luther King. Então, se pessoas de bem não tiverem coragem de enfrentar esse jogo pesado, isso nunca vai mudar. E eu acredito que agora, 2020, tem uma marca importante aí de mudança. Pela primeira vez, 2 mulheres estão no segundo turno e uma vai ser a prefeita. Então, a história já está marcada. E provavelmente serei eu. E que bom que você pensa assim, com esse otimismo e que te caracterizou durante toda a campanha e que te caracteriza sempre, né, Elizabeth? Você é uma pessoa otimista e alegre por natureza, né? Na verdade, eu sou autêntica, Ana Cláudia. Eu não tenho nunca cartas na manga, eu sou uma pessoa transparente, eu sou uma pessoa aberta, uma pessoa franca, que não tem extremismos. Eu acredito sempre que o bom senso e o consenso é o melhor caminho, o diálogo com as pessoas. E durante todo esse período que eu fui secretária de Cultura, secretária de Turismo, secretária de Administração, de Recursos Humanos e vice-prefeita, eu sempre demonstrei isso para as pessoas. O respeito ao próximo, a saber discutir ideias e não discutir confrontos, né? Saber estar numa altura de discussão assim com as pessoas, eu acredito que é uma marca que eu vou levar para sempre na minha vida, né? Foi essa a educação que eu recebi dos meus pais, graças a Deus, e então eu me sinto preparada, eu me sinto assim com instrumentos que me darão esse direito de ser uma primeira prefeita de Ponta Grossa, porque eu sei que o meu compromisso, que a minha competência, que a minha seriedade, a minha responsabilidade vão imperar em todas as minhas decisões com muitas pessoas junto comigo. Porque não vai ser a prefeita que vai decidir isso. Num processo democrático já é feito com muitas mãos tudo. Na hora da governabilidade também. Isso vai ser o mote principal da minha vida. Elizabeth, e você, né, todos esses dias de campanha, uma campanha diferente de todas as que você já participou, por conta do distanciamento social, como é que foi essa experiência dessa campanha, você encabeçando a chapa, e o que muda aí, como é que está agora no segundo turno? Qual é a diferença entre um e outro momento? Na verdade, eu penso que o primeiro momento foi o primeiro impacto com relação a todas as pessoas, e todo mundo se protegendo muito. A máscara que a gente agora, nesse momento, acabou de tirar para fazermos essa conversa aqui, é algo que acho que vai acompanhar a nossa vida por muito tempo, é um acessório que vai ser imprescindível que todos nós usemos, né? E a gente se precaveu muito em todas as situações, em todas as oportunidades, e às vezes a gente esquece, sinceramente, vou dizer para você que a gente esquece que a gente está vivendo um momento especial e diferente, né? E a gente abraça. E aí a gente lembra que não pode, porque você pode estar prejudicando alguém, né? Então, não foi muito fácil esse período. Mas fizemos tudo o que pudemos fazer. A campanha em si, ela foi muito alegre, muito dinâmica, muito solta e leve assim mesmo, né? A música que a gente tem, são 2 músicas assim, que são músicas gostosas da gente acompanhar e cantar, e nós estivemos conversando com muitas e muitas pessoas, lá nos bairros, lá no centro, lá nos mercados, lá nas indústrias. Nós tivemos oportunidade de ir em muitos locais que puderam nos atingir. O nosso programa político, ele era curtinho, nós tínhamos somente 1 minuto e 4 segundos, parece, 1:40.
E então todos viram que a nossa propaganda política ela era a 1000 por hora, porque não tinha tempo, tinha que ser rápida e dinâmica. E agora houve uma ruptura, né? É outra eleição, é outro momento, porque agora os tempos são iguais e nós vamos poder detalhar todos os nossos projetos, os nossos planos, para que as pessoas possam analisar mais de perto todas as nossas propostas, né? Porque são propostas que estão calcadas naquilo que a gente já tem como resultado, porque eu tenho dito essa história de que sai prefeito, entra prefeito e acaba tudo que aconteceu para trás, isso não pode acontecer. Então nós vamos consolidar tudo aquilo que deu certo, vamos melhorar aquilo que precisa ser melhorado, tudo que existe já precisa ser firmado e novas propostas e ideias propositivas mesmo, diferentes, também irão acontecer com certeza. Esse nosso papo tá bom, a gente pode continuar mais um bloco? Claro que sim. Então, você não sai daí um instante só que a gente já volta. Falam que você tem que aprender inglês para viajar, para conseguir um emprego melhor. Eu te digo que é muito mais do que isso. É uma questão de expansão, de alcance. Eu toquei violão com francês em plena Patagônia. Eu dei conselho amoroso para um australiano e conheci um diretor coreano que me ajudou a fazer esse filme. Eu me atrasei para um jantar com uma alemã e eu ouvi da boca de um israelense que a guerra na faixa de Gaza não faz o menor sentido. Filho, vai lá aprender inglês. É importante. A minha mãe me disse. E meu Deus, como ela estava certa. Porque esse mundo tá cheio de possibilidades e você tem que estar pronto. You have no idea of all the things that might happen. The world is amazing. And this is the best time To be alive. We are out here walking around the earth. And we can't wait to meet you. We just need one thing. Be ready for when our path cross. Are you ready? Supermercados Tozeto, sempre perto de você. Economia e variedade, no Tozeto é fácil comprar. Bem mais que um supermercado, Tozeto. E a gente continua aqui o nosso bate-papo com a professora Elizabeth, candidata a prefeita de Ponta Grossa. Elizabeth, nós estávamos falando aí do ritmo de campanha no bloco anterior e agora quero saber com você sobre desafios. Você, né, ou a prefeita que pegar no que vem a prefeitura, a gestão do município, vai encarar um orçamento de R$1 bilhão, dificuldades de todo gênero e um cenário pós-pandemia. Na verdade, nós não podemos esquecer que Ponta Grossa está crescendo. Em plena pandemia, nós estamos com pleno emprego. Nós estamos em primeiro lugar entre as 399 cidades do Paraná e em quinto, imaginem, quinto lugar entre as 5.558 cidades do Brasil em oferta de empregos. Então, nós estamos crescendo. Nós não estamos parados, né? Em plena pandemia, o aquecimento da construção civil está, assim, extraordinário. O volume de empregos maior foi na área da construção civil. Quer dizer, nós estamos sendo um canteiro de obras nesse momento. E isso faz com que a economia gire. Isso faz com que a Ponta Grossa não esteja estagnada. Nós estamos crescendo. Enquanto o PIB do Brasil cresceu 1%, a Ponta Grossa cresceu 10%. Então, nós temos que aproveitar essa onda e focar exatamente naqueles segmentos onde houve o maior déficit com relação à pandemia, que são as escolas particulares, o turismo, a hotelaria, né? As vans escolares, que não tem aula, não tem... Então, tiveram segmentos que sofreram muito mais. Tiveram segmentos que, por sinal, ao contrário, cresceram. Nós estamos recebendo indústrias em plena pandemia.
Está chegando aí, já chegou a Transonda, que é uma indústria, sabe do quê? De embalagem de papelão. Por quê? Porque o delivery fez com que eles abrissem uma filial em Ponta Grossa. Então, vejam como são as coisas. Nós não estamos estagnados. E nós sabemos que o nosso orçamento, ele vai estar fortalecido. Sabemos que temos o desafio maior de todos, que é o limite prudencial, porque nós temos um número grande e necessário de servidores públicos municipais, mas também sabemos que nós vamos continuar recebendo todo o ICMS e tudo aquilo que a gente tem direito, mas temos déficit sim, temos dívidas a pagar, nós temos desafios, mas vindo mais uma grande multinacional, soluciona esse problema. Então, eu sempre sou uma otimista, você acabou de me dizer isso, e eu acredito que a gente vai conseguir, sim, dar a volta por cima e fazer com que aquelas pessoas que, infelizmente, foram para a informalidade, elas consigam ter um lugar ao sol, porque nós vamos, através da nossa sala, que hoje é sala do empreendedor, agora vai ser a central do empreendedor, vão receber muito incentivo, muito apoio para que se transformem em microempreendedores, para que tenham a possibilidade do crédito que a gente vai oferecer, que é o microcrédito, é uma ideia nova, né? E para que eles possam se fortalecer e sejam as pessoas que eles querem ser daqui para frente. E então eu acredito que nós vamos estar cercando todos esses problemas para que eles sejam resolvidos. Se Deus quiser, as nossas aulas voltarão. Já estamos com o calendário aprovado para início em fevereiro das aulas. Espero que não tenha nenhuma novidade. Nós estamos administrando essa questão da pandemia de uma maneira assim muito inteligente, muito interessante. O prefeito conseguiu fazer com que a nossa cidade esteja com números muito abaixo do que as outras cidades do mesmo porte, no Paraná e no Brasil. Sabemos que o luto, que era individual, já está coletivo na nossa cidade, porque a cada notícia que a gente recebe, todos nós sofremos juntos, né? Porque a gente não gostaria que isso estivesse acontecendo, mas é algo que é mundial e que a gente não tem muita gerência sobre essas questões. Não veio manual para se dizer o que a gente tem que fazer, mas nós estamos nos reinventando a todo dia. A área da educação, por exemplo, está dando exemplo para o mundo. Também nem tanto, né? Para o Brasil. Nós somos referência para o Brasil com as aulas através da TV educativa, porque as professoras foram aprendendo a como dar aula de uma maneira diferente. E os alunos aprendendo a aprender de uma maneira diferente. Os pais aprendendo a como encaminhar os seus filhos. Então, eu acredito assim que a gente vai... Os problemas vão surgindo e a gente vai encontrando soluções para eles. Elizabeth, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer te receber, de você ter tirado esse tempo aí no meio dessa loucura de campanha. E a gente deseja aí muito sucesso nessa próxima fase. Você sabe do respeito que eu tenho por você e jamais eu deixaria de vir aqui conversar com você de uma maneira tão prazerosa como foi. Obrigada. Eu que agradeço. E a gente reforça, lembra mais uma vez que, em nome da isonomia jornalística, as duas candidatas foram convidadas em igualdade de condições. Entretanto, através da assessoria, a candidata Mabel Canto informou que não poderia participar. Então, em virtude disso, nós vamos rever agora uma entrevista com a médica Rejane Casari, uma especialista em reprodução humana, que contou muitas novidades aí que estão acontecendo nesse segmento. Acompanhe. Quem tem mais ou menos a minha idade, aí, 50, 55 anos nessa faixa, dessa idade para cima, lembra de muitas notícias que mudaram a história do mundo e, assim, hoje, o pessoal mais jovem acompanha isso como história. A gente teve a oportunidade de viver essas notícias, né, de acompanhar ao vivo e a cores. E uma das notícias que revolucionou o mundo, a medicina, acompanhada de muita polêmica, foi o primeiro
bebê de proveta. Era assim que se chamava na época a fertilização in vitro. Uma inglesa, a Louise Brown, ficou famosa lá em 1978, foi o primeiro bebê de proveta. E de lá para cá as coisas mudaram muito, já nasceram muitos bebês de proveta e em outras técnicas. Para falar sobre isso, eu recebo hoje a médica ginecologista, especialista em reprodução humana, a Rejane Casari. Rejane, prazer te receber, seja bem-vinda. Ana Cláudia, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de poder estar aqui com você. Gente, e olha que maravilha, né? Médica, especialista e lindíssima desse jeito. Parabéns. Obrigada. Parece uma modelo. Obrigada, imagina. E me conta uma coisa, como é que você foi para essa área da reprodução humana? Olha, Ana, eu vou falar que é uma história engraçada até. Eu nunca quis ser médica. Ah, não, porque geralmente a criança já nasce querendo ser médica. Então a maioria das minhas amigas que fizeram medicina queriam desde criancinha, tinham familiares médicos, mas eu nunca quis ser médica. Eu queria fazer alguma coisa com genética, assim, de criancinha, mas eu tinha muito medo de sangue. Eu queria ajudar as pessoas, queria fazer alguma coisa que pudesse fazer diferença na vida das pessoas, mas eu tinha medo de sangue e de travar no momento de necessidade. Então, com 15 anos, eu estava numa pista de patinação no gelo, eu caí, bati a cabeça, levei 4 pontos. E neste dia, deitada ali na maca do pronto-socorro, levando os pontos, eu senti uma paz tão grande que eu falei, é isso que eu vou fazer medicina. Foi, literalmente abriu a sua cabeça. Literalmente, Ana, abriu a minha cabeça para fazer medicina e fui fazer medicina, então eu entrei não decidida na especialidade que eu ia querer e de repente eu fui enveredando pela ginecologia e obstetrícia e eu sabia que eu queria fazer diferença na vida de alguém e queria fazer uma diferença que a pessoa não conseguisse fazer sozinha. E foi assim que eu cheguei na reprodução assistida, na reprodução humana, dando chance de casais que não conseguem engravidar sozinhos a aumentarem as suas famílias. Porque eu sempre falo que, eu não falo formar família, porque família, eu sempre digo que família às vezes pode ser uma pessoa, um cachorro, 2 pessoas e um gato, enfim. E pode ser também a tradicional que a gente conhece, 2 pessoas e filhos, né? Então eu sempre digo que eu tô aqui para aumentar essas famílias. Para ajudar quem quer essa opção, né, de ter o seu filho. Porque a gente vê muita dessas polêmicas, né, sobre a reprodução assistida, na questão de tantas crianças que precisam de adoção e tal, e aí vai se passar por um procedimento que pode ser traumático, etc. Mas eu acredito que passa muito pelo sonho da mulher de gestar uma criança, né? Com certeza, Ana, porque assim, as mulheres foram criadas, né, a minha geração, né, até a minha geração, acho que isso depois da minha geração foi mudando um pouco, mas assim, a gente foi criada com esse intuito mesmo de ter aquela família, de ter filhos, de querer de engravidar, e é um sonho que muitas mulheres têm hoje, né, e assim, elas têm essa vontade de gerar, de sentir essa vida crescendo dentro delas, né? De passar por toda a experiência da maternidade, de gerar o bebê, de ter o parto, de amamentar, né? E se a gente pensa em adoção ou em outros métodos, às vezes a experiência para algumas mulheres não é completa. Então, cada mulher é de um jeito, cada ser humano é de um jeito. Então, a gente tem que respeitar o sonho de cada um. Tem mulheres já que têm sonho de adotar, mas tem muitas mulheres que querem ter o próprio bebê e querem adotar também. Então, acho que a gente tem que respeitar essa individualidade e fornecer meios para que as pessoas realizem o sonho delas, seja eles qual for. E uma opção não anula a outra, né? Não necessariamente? Exatamente. Eu tenho umas histórias interessantes de casais que estavam tentando e fizeram fertilização e não deu certo e acabaram optando por adotar e de repente engravidaram naturalmente. Esse é uma história muito recorrente, né? Que a gente vê em casos de uma infertilidade crônica e que depois de uma adoção se resolve. Não existe uma explicação médica para isso, Rejane? Médica não, Ana. Na verdade, eu falo que as coisas acontecem no tempo delas, né? Eu falo o tempo de Deus, né? Mas cada um acredita numa coisa, mas assim,
Eu sinto, como médica, como infertileuta, eu sinto que tem alguma coisa maior, às vezes, que rege a gente. E nem tudo é no tempo que a gente quer. É no tempo, né, nesse Deus, tempo da maior. natureza, né? Exatamente. Então, eu acredito nisso. Que bacana. E a infertilidade é comum? É um problema assim, muito... muito prevalente na população? É sim, Ana. Estima-se que 10% dos casais vão ter dificuldade para engravidar. Nossa, um número muito alto! É muita gente. Então, assim, estima-se que depois de um ano, de 100 casais que estão tentando engravidar por um ano, no final de 12 meses, 85 vai conseguir engravidar. 15 não vão. Depois, tentando mais um ano, desses 15 que ficaram, mais 5 vão conseguir engravidar. Então, mesmo assim, 10% dos casais vão ficar tentando mais de 2 anos para engravidar, né, tentando engravidar sem sucesso. Então, é realmente muito prevalente. E isso a gente está falando de casais heterossexuais, homens e mulheres. Quando a gente leva isso para para outra diversidade, né, de casais de meninas ou de casais de homens, é impossível engravidar. Exatamente. Naturalmente. Naturalmente é impossível, né? Então, assim, abre um leque de opções e de possibilidades para muita gente que não tinha isso. A gente fala de casais não heterossexuais, mas eu posso falar também de mulheres que já estão na menopausa e que abre uma nova chance para engravidar para essas mulheres também. É porque hoje você vê realidades de mulheres que adiam a maternidade pelos mais variados motivos e mulheres que já, segundo, terceiro casamento, que até um tempo atrás não era uma coisa comum, né? Os casamentos eram eternos. Exato. E hoje em dia não, hoje em dia as pessoas casam-se 2, 3 vezes durante a vida, ok? E às vezes, quando chega lá no segundo casamento, ela quer ter um filho com esse novo parceiro, né? Nossa, é muito comum, Ana. Tem um estudo americano que mostra que quanto mais estudada é a mulher, menor é a chance dela estar casada e com filhos. Isso é muito comum a gente ver, né? Às vezes a gente vai adiando a maternidade porque tem outras prioridades no momento. A gente quer fazer uma faculdade, uma especialização, quer focar na carreira, de repente acaba postergando isso. O que é um problema, porque apesar da gente ter conseguido muita evolução de medicina e de muitas conquistas das mulheres, a gente infelizmente não consegue ainda preservar a nossa fertilidade. Os nossos óvulos, eles ainda nascem conosco e eles vão envelhecendo conosco, a gente não consegue fazer novos óvulos ao longo do caminho, né, ao longo da nossa vida. Então, isto continua sendo um problema da mulher moderna, né? E em relação a filhos também, às vezes de outros casamentos, é isso. Tem a mulher que adia a maternidade, né? E tem aquela mulher mesmo que, de repente, teve o seu primeiro casamento, foi muito feliz, mas acabou, né? E, de repente, encontra outra pessoa e daí eles querem ter filhos juntos. E daí, talvez, ela já tenha um pouco mais de dificuldade por causa da idade, né? Então, assim, é muito comum. Eu vejo muitas mulheres que já fizeram laqueadura porque já tiveram seus filhos, não queriam mais, e de repente estão vivendo um novo amor, e daí elas querem um fruto, né, daquele novo casamento, né? Então é muito comum. E a princípio, tudo isso, claro que a gente vai detalhar aí, mas tudo isso tem jeito. Hoje em dia tem técnica, tem jeito para tudo. Tem jeito para quase tudo, Ana. Às vezes eu digo assim, que às vezes não é aquele caminho que a gente estava esperando, que não era aquele caminho tradicional, mas existem técnicas para a gente resolver quase todos os problemas, inclusive mulheres que não têm útero, por exemplo. Até isso dá para resolver. Nossa, então você já vai me contar como é que é isso, porque eu fiquei bastante curiosa, mas ainda, né, vamos dizer, a tentativa pelo método tradicional, o casal tenta a gestação, aí você falou, por um ano, aí tem 85% de sucesso e tal. Qual é a idade em que, para quem tem problemas, vai descobrir esses problemas, que momento
ela deve procurar, o casal, a mulher deve procurar o especialista? Ana, eu sempre falo isso, essa pergunta é super importante. Eu acho que a gente tem que disseminar mesmo essa informação. Mulheres com menos de 35 anos, elas podem esperar 1 ano para engravidar. E assim, este 1 ano é com ciclos menstruais regulares e tendo relações sexuais com uma certa frequência, ali, pelo menos 2 vezes por semana, dia sim, dia não, principalmente ali no período fértil. A gente tem alguns aplicativos também que ajudam bastante a gente descobrir esse período fértil. Então, mulheres com menos de 35 anos, 1 ano de tentativa. Para quem tem mais de 35 anos, a gente orienta 6 meses, em torno de 6 meses de tentativa. Na verdade, o que a gente diz assim, de 36 anos até 40 anos, dá para esperar ali até 6 meses de tentativa. Quem tem mais de 40 anos, assim que tiver o desejo de engravidar, tem que imediatamente procurar um especialista. O ideal é que não fique esperando ali os 6 meses. E essa primeira gestação tardia está muito associada a problemas na criança, né? A problemas genéticos. Isso não é mito, isso é realidade. Isso é verdade, Ana, justamente porque assim, os nossos óvulos eles estão produzidos quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe, em torno ali de 20 semanas de gestação, que vai dar ali entre 4 e 5 meses. Então esses óvulos eles estão com a gente a nossa vida toda. Como a gente também vai perdendo um pouco do metabolismo, os nossos óvulos também vão. Então, esse óvulo que vai envelhecendo com a gente, ele vai perdendo aquela capacidade dele de se dividir de uma forma normal, sendo que quando ele é fecundado mais tarde, ele acaba, na divisão ali das células, acaba tendo às vezes passa um pouco mais de material genético para uma célula, um pouco menos para outra, e isso acaba causando essas anomalias genéticas que a gente chama de aneuploidia, que é qualquer número diferente de cromossomo. Cromossomo faltando, então material genético faltando ou sobrando. Um exemplo mais comum que a gente tem é a síndrome de Down. Então, a síndrome de Down é quando aquele embriãozinho, ou aquela pessoa, tem um cromossomo a mais do par 21. Então, ele devia ter 2 cromossomos do 21, ele tem 3. Então, isso é muito mais comum em mulheres que passam dos 40 anos. A maioria desses embriões que são formados com alguma alteração genética, eles não conseguem se desenvolver. Então, muitos acabam ou não grudando no útero, ou quando grudam, eles não conseguem se desenvolver e a mulher acaba perdendo o bebê, acaba evoluindo para um aborto. Então, por isso que a gente ouve mais assim, né, mais comum, a gente ouve mulheres que têm mais de 40 anos que tiveram abortos, né, ou que têm filhos com alguma alteração genética. É mais comum mesmo, não é mito, infelizmente. E os métodos contraceptivos, o uso? Porque hoje a iniciação sexual já é muito precoce, então já se começa muito cedo com os métodos contraceptivos. Eles influem também na fertilidade? Infelizmente não. Porque o que a gente pensa? A gente pensa assim, eu não estou ovulando, então teoricamente eu estou poupando os meus óvulos, porque eu não estou gastando um óvulo todos os meses, né, de quem não usa o anticoncepcional. Infelizmente, todo mês o nosso organismo, ele recruta alguns óvulos para ovular. E a gente usando eles, a gente ovulando ou não ovulando, a gente está perdendo esses óvulos do mesmo jeito. Então, a mulher que toma anticoncepcional contínuo está perdendo o óvulo, a mulher que está grávida está perdendo o óvulo, se ela menstrua, se ela não menstrua, independente do método anticoncepcional, a gente sempre está perdendo os óvulos. Não existe nada que a gente consiga fazer para parar esse processo de perda de óvulo, de envelhecimento do óvulo, ou que a gente possa nem parar esse processo e nem retardar esse processo. Então, infelizmente, não existe nada que a gente consiga fazer para guardar os nossos óvulos. E também, mas o método contraceptivo, no caso da pílula, ela pode deixar a mulher mais infértil? Ela pode apressar essa infertilidade ou não? Não. Porque se ouvia muito falar nisso. A mulher tomou pílula durante 20 anos, por isso que ela não consegue engravidar mais. Não, Ana. Ela mantém, porque as pílulas que tinham antigamente, eram pílulas que tinham dosagem muito maiores do que tem hoje. Hoje as pílulas têm em torno de 1/3, 1/4 da dosagem hormonal que tinha antes. O que acontece, tem alguns métodos que quando eles param, eles demoram mais para voltar à fertilidade. Por exemplo, o injetável trimestral. Ele é um método que, como é método de depósito, que a mulher toma
um dia, depois de 90 dias vai tomar de novo, o organismo ele demora para limpar esse hormônio. Tá. Então, esse sim, ele é um método que pode atrapalhar. Mas a maioria dos outros, comprimidos, DIUs, geralmente a gente tira, depois de 15 dias a mulher está ovulando normalmente, já pode encomendar um bebê. Ah, tá. Então é bem mais tranquilo isso. É mito essa história. Mito. E esse nosso papo tá muito bom. A gente pode continuar mais um bloco? Com certeza, eu vou amar. Tá, que bom. Você não sai daí, é um instante só e eu já volto. A gente continua aqui o nosso bate-papo com a doutora Rejane Cesare, médica ginecologista, especialista em reprodução humana. Conta uma coisa, Rejane, do momento que você recebe uma mulher ou um casal e tal que tem esse sonho da gestação, como é que você, como médica, como mulher, vive essa gestação? Você acompanha até a hora do neném nascer? Você se sente meio madrinha de todos esses bebês? Como é que é para você, como profissional? Eu falo que eu tenho um monte de filhos por aí já, Ai, né? que legal. Nenhum saiu da minha barriga, mas eu tenho alguns por aí. Quando o casal chega, eu preciso conhecer aquele casal. Quem que são aquelas pessoas, qual que é a história delas, como é que foram as tentativas e tudo mais, né? E depois, quando a gente faz um estudo minucioso de como foi a história, a gente coleta alguns exames e daí a gente consegue ver qual que é o diagnóstico, por que aquele casal não está conseguindo engravidar e só então a gente propõe o tratamento, né? Uma vez fazendo o tratamento, eu faço todo o acompanhamento, sou eu que faço, então as induções de ovulação, se precisar fazer punção, aspiração, transferência de embrião, todo o processo de fertilização ou de inseminação, ou mesmo do coito programado, que a gente chama, é o médico que faz, né? Quando a mulher engravida, eu falo que o meu trabalho está feito. Aí, então, assim, o meu trabalho, eu faço o seguinte, na verdade, eu sou meio apegada com as minhas pacientes. Imagina, Tenho um jeitinho de apegada, né? Então, assim, quando a gente consegue gravidez, quando tá tudo certinho, eu geralmente encaminho para eu não faço obstetrícia, porque justamente na medicina, como tá muito dividida as áreas, eu prefiro focar numa área e me aprofundar mais nela. Então, eu prefiro ficar com a reprodução e eu geralmente reencaminho a paciente para o médico de confiança dela, que ela já conhece, que ela já confia, que já tem uma história, né? Mas eu peço para elas virem de vez em quando durante a gestação, ali a cada 1, 2 meses, para a gente ver o bebê, faz ecografia, ver como é que tá, e vou acompanhando também. E a única coisa que eu exijo depois do tratamento é uma foto, pelo menos uma foto do bebê. Ah, no mínimo, né? No mínimo uma foto Já do que bebê. você é a madrinha oficial dessa criança, né? Exatamente. Então, isso que eu peço. Eu falei, olha, a única coisa que eu peço é que você me manda uma foto do neném que eu quero ver como é que tá. Mas assim, geralmente eu vou visitar no hospital, sabe? É um vínculo que a gente cria, que é uma coisa que parece que a gente faz parte mesmo, né, daquela família. E eu tenho bebês, assim, que eu ajudei a vir no mundo. Com a primeira inseminação que eu fiz, eu estava no 3º ano de residência. Olha que bacana. Foi lá em São Paulo. Eu falo que eu tive 200% de chance de sucesso, porque vieram gêmeos e um casalzinho. Olha que legal, mas foi que sonho, né, pro Não, casal, era tudo que eles queriam. Sensacional, foi isso mesmo. E eles já estão com 11 anos. 11 anos, quer dizer, 11 anos. Nos últimos 11 anos, você sabe quantas crianças você já ajudou a pôr no mundo ou não tem essa conta? Não sei. Não parou para contar? Não parei para contar. Eu parei depois que começaram a vir, eu falei, não, acho que... Chega por aí, né? Não é o foco da coisa. É um número bom, mas eu fico feliz já. Legal. Rejane, a gente falou no bloco anterior dessa prevalência de 10% de infertilidade. Isso é tanto para mulheres quanto para homens ou é mais prevalente em um ou em outro? Então, o que acontece é que a gente sempre chama a infertilidade do casal. Então, quando a gente vai dividir em causa, quais causas que vieram das mulheres, quais causas que vieram dos homens, geralmente é bem divididinho. É 1/3 de causas femininas, 1/3 de causas masculinas e 1/3 do casal, ou de causas que a gente não tem, a gente chama de infertilidade sem causa aparente, que a gente não consegue descobrir qual que é a causa real daquele casal não estar conseguindo engravidar.
Então, é bem divididinho, é responsabilidade de todo mundo, no final das contas. E aí, constatado que existe efetivamente problemas de infertilidade naquele casal. Todo mundo pensa, quando pensa em reprodução assistida, eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm na cabeça é o tal do bebê de proveta, né? Que esse nome é até meio feinho, eu acho, por causa, né, dos frascos de laboratório e tal. Mas essa é uma das vertentes, né? Exatamente. Então, hoje a gente tem algumas técnicas que a gente chama de baixa complexidade e de alta complexidade. Na verdade, eu falo que é uma escadinha. Tem aquele casal que tem um fator de infertilidade muito leve, que de repente a gente só dando um empurrãozinho ele já vai. Que são os casais que a gente faz o coito programado, que a gente chama, né? Ou o COH. A gente estimula o ovário a produzir, em vez de mais óvulos, e a gente vai acompanhando com ecografia o crescimento desses óvulos. E na época do período fértil, a gente faz uma medicação para ovular. A gente acompanha tudo isso com ecografia, a gente orienta o casal a ter relação em casa. Depois a gente faz um medicamento para ajudar o embriãozinho a grudar e depois de 2 semanas a gente faz o teste de gravidez. Então esse é o tratamento mais leve que a gente tem. Depois disso a gente tem a inseminação artificial, inseminação intrauterina, que a gente faz basicamente o mesmo tratamento do COH, então a gente faz aquele estímulo da ovulação. A única coisa diferente é que quando a mulher entrar no período fértil, o marido vem no laboratório, coleta o sêmen, a gente pega esse sêmen e separa só os melhores espermatozoides, coloca num meio de cultura, que é uma substância que vai ajudar a nutrir os espermatozoides, e daí com uma cânula bem fininha, a gente coloca esses espermatozoides selecionados dentro do útero da mulher. Aí a fecundação também é feita naturalmente. Depois de 2 semanas a gente faz o teste de gravidez. Então esses que a gente fala, né, que são baixa complexidade, porque a fecundação é feita naturalmente, ou por via da inseminação, ou mesmo em casa, para o casal namorar em casa. E depois, a alta complexidade, que é o que os bebês de proveta, a fertilização in vitro, o que a gente faz? A gente estimula a ovulação da mulher, e a diferença tá quando a mulher entra no período fértil. Então, antes dela ovular, a gente faz a coleta desses óvulos. Como é que ela é feita? A gente faz uma anestesia, que é bem semelhante a uma endoscopia, então a mulher dorme, não sente nada. A gente, com uma agulhinha fininha, a gente vai até o ovário da mulher e aspira o conteúdo dos folículos, que são os cistinhos de água, que tem um cistinho de líquido que tem um óvulo lá dentro. Leva esses óvulos para o laboratório, e no laboratório a gente fecunda os óvulos com o espermatozoide do marido. Ah, tá. Então, depois disso, com os óvulos fecundados, já a gente vai acompanhando o desenvolvimento dos embriões, e daí, quando eles estão lá entre o 2º e o 5º dia de desenvolvimento, a gente pega os embriões já feitos no laboratório, por isso que eles chamam de bebê de proveta, e a gente coloca com uma canulazinha bem fininha dentro do útero da mulher. E daí depois a gente faz mais alguns medicamentos para ajudar o organismo a grudar, fazer o bebê, né, ficar ali. E a gente faz o teste de gravidez depois de 2 semanas. Então, por isso que a gente chama de alta complexidade, porque a fecundação mesmo, ela é feita no laboratório e a gente já coloca o embriãozinho dentro do útero. É lógico que cada fase cada tratamento desses, eles têm uma chance de sucesso, né? E eles têm, quanto mais complexo vai ficando, né? Quanto mais a gente vai subindo a escadinha, esses 3 degraus que eu falei, maior vai sendo a chance de sucesso, mas a gente tem também mais medicações para fazer, né? Os ciclos vão sendo mais complexos mesmo, no sentido de usar mais medicação, do controle ser mais pertinho um do outro, sabe? Então, mais minucioso, então a gente faz todo esse processo. E aí, esse acompanhamento e a taxa de sucesso aí, pelo que você falou, quanto mais complexo, maior a chance de sucesso. Exatamente. E é a questão vamos dizer, da fertilização in vitro. Na época que começou lá atrás e tal, era uma coisa assim, era uma chance remota de dar certo, e eram necessários implantar vários embriões, e aí que residia um grande dilema ético, né? Exato. E aí, hoje, como é que está isso? Eu imagino que com toda a evolução que teve a medicina, isso deve ter evoluído muito também.
Muito. Então, assim, hoje, cada embriãozinho, é lógico que vai depender de cada casal, mas em média, cada embrião que a gente coloca, de cada transferência, a gente vai ter em torno de 50%, 55% de chance de gestação numa mulher ali até 35 anos. Então, de 2 mulheres, uma vai engravidar. É uma chance boa, né? Se a gente contar que uma gravidez natural ali, num casal que não tem problema nenhum, vai ter, nos primeiros 3 meses, vai ter em torno de 12% de chance de sucesso. E isso vai caindo. Quando a gente chega lá no 11º, 12º mês de tentativa, vai estar em 4%. Então, a gente consegue aumentar bastante a chance de sucesso, né? Conforme foi evoluindo essas técnicas, a gente tem mais chance de sucesso por cada embrião que a gente coloca. Atualmente, a gente tende a colocar menos embriões de cada vez. Então, pela lei, hoje existe até uma lei que regulamenta a quantidade de embriões transferidos. Então, para mulheres que têm menos de 35 anos ou menos, ela pode transferir 2 embriões. De 35 a 40 anos, no máximo, 3 embriões. E mulheres que têm mais de 40 anos podem transferir até 4 embriões. Isso, Ana, é o máximo de embriões que você pode transferir. Vai ter mulheres que vão ter 42 anos que vão transferir 1 embrião, porque a chance ainda é maior. Ah, tá. Então depende de cada caso aí. Depende de cada caso e a gente sempre tem que trabalhar dentro da lei, né? Atualmente, a gente, os estudos eles estão caminhando para cada vez optar mais por transferir 1 embriãozinho de cada vez, justamente porque as técnicas estão evoluindo tanto que a gente tende a conseguir altas chances de gestação com um único embriãozinho transferido. E a gente transferindo menos embriões, a gente diminui o risco de gemelaridade. A gente brinca que gêmeos é super bonitinho, né? Eu acho lindo também. Mas a gente tem que saber que na gestação aumenta muito o risco de trabalho de parto prematuro, diabetes gestacional, hipertensão durante a gestação. Então, a gente acaba aumentando o risco para a mãe durante a gestação. Então, se a gente puder minimizar esses riscos, a gente prefere. Com certeza, né? Quer dizer, quanto mais natural, melhor, né? Exatamente. E aí, a gente falou no bloco anterior, você falou no caso, por exemplo, de casais homoafetivos. Então, nós falamos aí do casal heterossexual, então resolvemos o problema deles, resolvemos o sonho deles. Aí, quando você trata de um casal homoafetivo feminino, aí você tem os óvulos, né? Tem tudo, você só não tem o sêmen. Como é que você faz? Exatamente. Quando a gente tá lidando com um casal homoafetivo feminino, a gente tem os óvulos, né? E a gente tem também banco de sêmen. Existe tanto banco de sêmen quanto banco de óvulos. Isso é regulamentado no Brasil, então pela lei é permitido. O que acontece é o seguinte, esse casal vai lá na clínica, né? A gente faz toda a avaliação, como todos os casais. E daí, na época de definir o sêmen, elas podem escolher as características desse doador. Então, escolhe altura, cor de cabelo, cor de olho, pele, como fez a atriz Karina Bach. Né? Então, a gente tem um catálogo de doadores, né? E elas podem escolher as características. Geralmente, elas escolhem características semelhantes ali das famílias para fazer. Então, a gente usa tanto para inseminação quanto para fertilização in vitro, né? O sêmen doado. E elas podem engravidar naturalmente, né? Com alguma ajudinha. Sim, claro, né? Eles podem fazer isso. No caso de um casal homoafetivo masculino, a barriga solidária no Brasil é permitida, a barriga de aluguel não, né? Exatamente, Ana. A barriga de aluguel não pode. Então, a mulher que está cedendo útero, ela não pode ter nenhum tipo de ajuda financeira. O que a gente tem é a barriga solidária, também chamada de útero de cessão, né? O útero solidário também. O que a gente faz é, esses casais, então, eles têm o sêmen. A gente usa óvulo de doadoras, então a doadora tem que ser anônima, então a dona do útero que vai gestar não pode fornecer os óvulos. Ah, tá. Então tem isso. Então a gente vai pegar uma doadora de óvulos e a gente vai pegar uma mulher que vai emprestar o útero para aquele casal. Essa mulher, o ideal é que ela seja um parente de até 4º grau de dos homens, do casal. Exatamente. Se não existir essa possibilidade, a gente pode pedir uma carta para o CRM solicitando uma autorização. Daí, então, a lei permite, mas daí é estudado caso a caso. Mas também existe essa possibilidade. E essa via de útero solidário, de barriga solidária,
é a mesma de, por exemplo, mulheres que não têm útero. Era isso que eu ia perguntar, né, que a gente falou no bloco anterior. Exato. Eu fiquei curiosa, como é que funciona, então, vai ser com o útero solidário? Como útero solidário, o que acontece? Tem mulheres que elas já nascem sem o útero, então existem algumas malformações genéticas que a mulher já nasce sem o útero, e tem outras mulheres que elas nasceram com o útero, mas por algum motivo elas não conseguem gerar com aquele útero, tanto porque elas precisaram retirar cirurgicamente, porque teve um câncer de colo de útero, por exemplo, ou porque elas passaram por algum processo que aquele útero não consegue segurar uma gestação. Então, o que a gente faz? Nesse caso, quando as mulheres têm óvulos próprios, a gente pode pegar os óvulos da mulher mesmo, né? Pega o espermatozoide do parceiro, junta, faz a fertilização e daí coloca os embriõezinhos no útero solidário. Ah, que legal. Porque eu já vi, a gente, né, sempre é notícia na mídia, mães que gestam para as filhas, né, ou para os filhos e tal. É muito, eu acho um ato de doação maravilhoso. Né? Porque você está dando oportunidade de vida para as pessoas, né? Com certeza. E assim, é aquilo que eu falei no começo, de você poder fazer alguma coisa para alguém que ela não consegue fazer sozinha. Exatamente. E no caso de mulheres que já passaram da menopausa? Mulheres que já passaram da menopausa, então quando a gente entra na menopausa é quando a gente acaba as nossas reservas de óvulos, então a gente não tem mais óvulo ali para pegar. O que a gente pode fazer é pegar um óvulo doado de uma mulher mais jovem. Ah, tá. Então a gente usa o mesmo raciocínio do banco de sêmen, a gente usa para óvulo. Então no Brasil a doação de óvulo é regulamentada desde que a mulher tenha menos de 35 anos. Então a gente consegue pegar um óvulo de uma mulher mais jovem, inseminar com o sêmen do parceiro dela e colocar dentro do útero dela, e ela vai gestar naturalmente como se tivesse uma gravidez normal, uma gravidez natural. Então isso deu chance de mulheres que já tinham perdido completamente as esperanças de serem mães, porque talvez estavam num outro casamento ou encontraram o parceiro ideal depois de muito tempo, então elas conseguem engravidar pela primeira vez com um útero que já não menstrua mais, através dessa técnica. Bacana, quer dizer, é o que a gente falou, é oportunidade de vida, de fazer por alguém. Exato. Adorei o nosso papo. Aqui em Ponta Grossa, você está atendendo onde? Como é que o pessoal pode fazer para agendar uma consulta com você, um bate-papo? Eu estou atendendo na Clínica Union com o Dr. Bernardo Sobreiro, que fica ali perto do Hospital São Camilo. A Karina está aqui, né? Aqui com a gente. Eu tenho um Instagram também, que eu sempre estou publicando conteúdo que pode interessar, então podem entrar em contato comigo ali também, que é a @doutora Regiane Casari, pode entrar em contato. Eu posso deixar depois o telefone, porque eu não lembro de cabeça, Cá. Depois a gente passa, então. Muito obrigada, adorei o nosso bate-papo e já fica o convite para a gente conversar alguma outra vez. Ana, eu vou amar, eu adorei. Desculpa, eu fico batendo no microfone. Imagina. Tô acostumada. Eu amei o nosso bate-papo, foi uma delícia, eu espero que seja útil para muita gente. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço.